mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo, publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que se arrependam diante de Deus e creiam em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me adverte de que me esperam prisões e sofrimentos. Todavia não me importa, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora, sei que todos vocês, entre os quais passei pregando o reino, nunca mais voltarão a ver-me. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida, lobos ferozes penetrar no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para si. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que noite e dia, durante 3 anos, jamais cessei de advertir com lágrimas cada um de vocês. Amém. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio da tua palavra aberta e partilhada. Obrigado, Jesus, porque nós podemos, juntos como igreja, nos debruçarmos diante da Escritura para aprender de Ti, aprender a Tua vontade. Nós te pedimos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração para receber a palavra dita aqui agora, Senhor. E seja, Jesus, você falando conosco nesse tempo. Esse é o nosso desejo e pedido, no Teu santo e poderoso nome. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Para um fã de jogos de tabuleiro, como eu, poucas coisas irritam tanto quanto você pegar o jogo, montar ele, deixar ele organizadinho, bonitinho na mesa, explicar as regras, começar a partida e os jogadores não estarem nem aí. Aí a gente começa a jogar e o camarada está mexendo no celular, começa a conversar com o outro, vai mandar um WhatsApp, o Daniel está rindo porque ele sabe que eu estou falando dele. E aí, a gente quer jogar um negócio na moral, mas o cara não quer. Ele meio que só não suporta. E aí tá. A gente, obviamente, não espera que todas as pessoas queiram jogar, gostem e tal. Mas quando você diz assim, bom, beleza, vamos jogar esse jogo aí, você de alguma maneira assume um compromisso de se envolver naquela dinâmica, naquela mecânica, seguir as regras que estão ali propostas. E aí você vai ter que, de alguma maneira, submergir dentro daquele microcosmos que está sendo montado ali. E aí, se você se propõe a jogar, mas não faz o que se propôs a fazer lá no começo, então o que vai acontecer é que, cara, a coisa não vai para frente. Você vai comprometer o andamento daquilo que está sendo feito ali. As pessoas que se dispuseram a jogar, as pessoas que queriam, as pessoas que estão envolvidas, não vão conseguir. Quando a gente se envolve, mas não se envolve, alguma coisa está errada. Quando a gente se coloca numa situação, a gente precisa se comprometer. E compromisso é coisa séria. Por que eu estou começando falando disso? Porque hoje a gente vai falar exatamente disso, sobre a importância da gente levar a sério as coisas nas quais a gente empenhou nossa palavra, e não só a nossa palavra, mas a nossa vida. É importante que a gente cumpra com os nossos compromissos. O texto que a gente acabou de ler, o texto de Atos, lá no capítulo 20, ele localiza a gente ali no meio da 3ª viagem missionária de Paulo. Paulo já fez outras 2, ele está agora fazendo essa viagem. Ele passou um tempo ali na cidade de Éfeso, pregando, ensinando e montando, formando uma igreja, como era típico da estratégia de ministério de Paulo. O que Paulo fazia? Ele chegava no lugar, pregava o evangelho, então instituía uma igreja ali, que começava pequenininha, mas ia crescendo através da pregação, e ele formava líderes locais. Esses líderes locais formados se tornavam os pastores e presbíteros daquela igreja. Então ele partia para uma próxima cidade para recomeçar esse movimento de plantação de igreja. Ele passa essa longa temporada ali entre os Efésios, pregando a palavra, ensinando,
E a gente vê no capítulo 19 o registro de um tumulto que aconteceu, uma desavença dos crentes com o pessoal que fazia as peças para o templo da deusa Ártemis, que ficava ali na cidade de Éfeso. Na verdade, a desavença não é dos crentes com aqueles que faziam as artes, mas um movimento oposto. Aqueles homens, aqueles ourives, eles começam a perceber que o negócio deles vai provavelmente ser comprometido pela expansão do evangelho. Então, eles fazem uma desordem pública na intenção de que aqueles do caminho, como os cristãos eram conhecidos nesse tempo, fossem expurgados da cidade de Éfeso. Afinal de contas, a cidade era conhecida por esse templo, o templo da deusa Ártemis, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e que se perdeu no meio da história, mas era um templo religioso muito importantíssimo naquele tempo. Essa confusão toda registrada ali leva a gente para o capítulo 20, quando depois que o tumulto é resolvido, depois que ele é apaziguado, Paulo resolve que chegou o tempo dele partir de Éfeso. É bem provável que não seja por conta do tumulto, mas o tumulto de fato envolveu de alguma maneira essa decisão de Paulo de partir. E ele sai em viagem, vai na direção da Macedônia. O projeto de Paulo é passar por algumas cidades costeiras e então de barco ir na direção de Jerusalém. Ele entende que o Espírito está compelindo até Jerusalém e ele segue esse propósito. Depois de passar pela Macedônia e alguns outros lugares pela região, ele volta até Mileto e quando ele chega em Mileto, ele convida os presbíteros da cidade de Éfeso para se encontrar com ele. Ele quer se despedir desses homens que ele formou, mas ele não quer ir até Éfeso para não se desviar da rota da sua viagem. Ele precisa ir para Jerusalém, ele entende que é lá onde ele deve estar. Então ele para em Mileto e convida esses homens. E é exatamente nesse momento que a gente chega no texto que a gente acabou de ler. Esse discurso de despedida de Paulo, que é um texto muito, muito conhecido do livro de Atos e de importância tamanha, que a gente vai poder analisar aqui nessa manhã. É verdade que a gente não leu o discurso inteiro, mas eu escolhi alguns parágrafos iniciais que eu acho que tem ideias que são bem importantes para tudo isso que a gente quer conversar. Então eu vou te pedir para você manter a sua Bíblia aberta, porque a gente vai voltar no texto, caminhar por ele, entender quais são as ideias que estão brotando para a gente enquanto a gente faz essa leitura. Nos versos 18 a 21, a gente tem Paulo começando com uma declaração importante. Ele diz assim: quando chegaram os presbíteros, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que se arrependam diante de Deus e creiam em nosso Senhor Jesus. Paulo ele começa fazendo uma retrospectiva sobre o ministério dele ali em os Efésios. A tônica dessa retrospectiva é alguma coisa do tipo: vocês já me conhecem, portanto, me ouçam. Vocês já me conhecem, então me ouçam. Paulo diz como que foi esse tempo em que ele esteve ali. Esse tempo não foi de qualquer maneira, né? A gente tem características e qualitativos desse ministério de Paulo. Paulo diz: eu servi ao Senhor, e aqui a ideia é da escravidão mesmo. Paulo usa essa imagem por recorrência. Ele se identifica como um escravo de Cristo, alguém submetido à vontade de Jesus e completamente, integralmente submetido a essa vontade. Paulo diz que serviu a Deus, Paulo diz que pregou e testificou a todos, não escolhendo a quem ele pregaria, a quem ele apresentaria o Evangelho, mas pregando tanto a judeus quanto a gregos, indo de casa em casa nessa explanação do Evangelho, e ele faz isso marcado por perseguições e sofrimentos. Essa estadia dele entre os Efésios, ela é marcada pelo desafio da pregação do Evangelho, primeva em todo lugar. Em todas as cidades onde eles chegavam, eles precisavam enfrentar perseguições e sofrimentos. Mas Paulo continua com dedicação, como escravo de Cristo, ensinando e testificando a palavra da verdade para todos aqueles que ele encontrava pelo caminho. Isso tudo ajuda a gente a entender a validade que tinha para aqueles primeiros ouvintes do discurso de Paulo, para aqueles presbíteros da igreja de Éfeso, porque era importante ouvir, porque a palavra do apóstolo era relevante. Paulo não era um desconhecido, mas alguém que havia caminhado com eles por 3 anos, portanto, o que ele tinha para dizer tinha valor, eles sabiam disso.
O texto continua e nos apresenta convicções e incertezas da parte de Paulo. No verso 22 e 23, a gente lê assim: agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me adverte de que me esperam prisões e sofrimentos. Paulo, ele tem uma convicção certa, ele tem uma garantia no coração de que é o Espírito quem o tem guiado até Jerusalém. Ele se vê compelido pelo Espírito de Deus para ir até Jerusalém. No entanto, o que Paulo não sabe é o que ele vai enfrentar ao chegar em Jerusalém. Ele não sabe o que espera, mas ele tem uma outra convicção no coração, a convicção de que em qualquer cidade, em qualquer povoado, em todo lugar para onde o Senhor o levar, o que ele encontrará é prisões e sofrimento. Paulo não tem uma ideia enganosa de que as coisas vão acontecer de maneira perfeita, sem desafios, mas ele entende, ele vai enfrentar prisões e sofrimentos. No entanto, ele seguirá nesse caminho, porque Paulo tem uma filosofia de ministério que é muito profunda, muito enraizada, e é justamente o que a gente encontra no versículo 24, quando ele diz assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo não encontra valor em si, ele encontra valor na missão. O que importa para ele é testemunhar. E a preciosidade da vida de Paulo não está nele mesmo, ou nas suas qualidades internas, ou na sua própria vida, na manutenção da sua vida, mas em cumprir o propósito de ser testemunha do Evangelho para onde o Senhor o levar. Enfrentando os desafios que ele enfrentar, passando pelos sofrimentos que ele passar, caindo nas prisões que ele cair, Paulo entende que o que torna o ministério dele valoroso, precioso, o que dá preciosidade à sua própria vida é o serviço dedicado a Deus. É isso que importa em última instância. E aí, nos versos 25 a 27, ele diz assim: agora sei que todos vocês, entre os quais passei pregando o reino, nunca mais voltarão a ver-me. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Paulo fala o seguinte: se a gente não se vê mais, e ele tem certa convicção de que isso vai acontecer, embora a gente saiba pelo texto da Epístola de 1 Timóteo, de que Paulo voltou a ver os Efésios, mas esse não era o plano dele. No plano ministerial de Paulo, ele iria para Roma, depois de Jerusalém, depois de Roma ele iria para a Espanha, ele tinha um desejo de expansão que seguia a lógica daquilo que Jesus falou: o Espírito vai descer sobre vocês, então vocês serão minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois Samaria e até os confins da terra. No entanto, o Senhor acaba levando Paulo de novo até os Efésios. Mas quando ele ainda não sabia disso, quando ele achava que ele não deveria mais, ele disse o seguinte: eu fiz tudo o que eu precisava. Se a gente não se encontrar mais, eu estou tranquilo, porque eu estou livre do sangue de vocês. Minhas mãos não estão marcadas pelo sangue de vocês, porque eu ensinei todo o conselho de Deus, toda a vontade de Deus. Eu preguei tudo o que eu precisava pregar. Isso tranquiliza o coração de Paulo. Então, ele passa essa visão de ministério que ele tem também para aqueles que estão ouvindo. No versículo 28, a gente lê assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. A gente está aqui num tempo histórico que é quase o crepúsculo da era apostólica. A gente está vendo os últimos apóstolos, aqueles que em breve morrerão, porque eles são homens, como eu e você. E depois de morrer, o que será da igreja de Cristo? Quem virá? Como essa igreja se manterá? Porque a gente tem no primeiro momento aqueles que caminharam diretamente com Jesus, que viram o Cristo encarnado, e agora esses homens e mulheres estão partindo. E como será? Como ficará a próxima geração? Paulo me parece muito tranquilo a esse respeito. Ele não está preocupado que o ministério vá ruir depois da sua partida, porque, lembra, a vida dele não importa para ele. O que importa é ser testemunha do Evangelho, e novas pessoas serão levantadas com Jesus para serem testemunhas do seu Evangelho.
O conselho que Paulo dá a esses homens é: cuidem-se e cuidem do rebanho de Deus, que vocês não escolheram pastorear exatamente, mas sobre o qual vocês foram constituídos pastores. A palavra que está sendo usada como bispo é um sinônimo para presbítero e para pastor. No Novo Testamento essas palavras são intercambiadas. E o que o texto está dizendo é: vocês foram designados pelo próprio Cristo a exercerem esse ministério, portanto, façam com diligência, se dediquem, sejam pessoas que se cuidam e que cuidam do povo de Deus que está sob a tutela de vocês. Paulo não tem medo, mas Paulo sabe que desafios virão, e é por isso que ele encerra essa sessão do discurso que a gente leu com um alerta. Nos versos 29 a 31, a gente lê assim: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para si. Por isso, vigiem, lembrem-se de que noite e dia, durante 3 anos, jamais cessei de advertir com lágrimas cada um de vocês. Paulo sabe que o desafio do ministério é o desafio de se manter fiel, e que uma nova era traz os mesmos desafios. Mesmo que o momento apostólico passe, as novas gerações vão enfrentar a dificuldade dos falsos mestres, da perseguição, do sofrimento, das próprias dúvidas e questões internas. Esses falsos mestres viriam não só de fora, mas de dentro também. E o que eles podiam fazer? Vigiar. Esse é o comando claro que o Paulo dá. Vigiem, fiquem alertas, percebam, estejam atentos.